de Jesus Cristo. Olá, estamos iniciando mais uma transmissão da TV Nova Luz. E nós agradecemos a você pela sua companhia e a Deus pela oportunidade que estamos tendo da divulgação do Espiritismo pela internet, pela rádio e pela TV. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos diz assim no livro Vida Feliz: não grites. Nenhuma situação exige a gritaria que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia que têm a sua finalidade, porém à tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste num gravador, especialmente quando em desequilíbrio? Faze a experiência. Esse espírito tão bondoso, amoroso, maternal, vem mais uma vez, meus irmãos, nos orientar para que nos apercebamos como estamos nos movimentando nesse mundo, como estamos falando, de que forma nós levamos a nossa contribuição ao mundo, porque nós temos liberdade com relação às nossas expressões na vida, o que falamos, a forma de falarmos, o momento que escolhemos para dizer aquilo que é necessário ou não. Tudo isso deve nos passar pela mente e precisamos nos preparar para os embates naturais da existência. Então, é preciso que diariamente nos envolvamos com boas leituras, com a oração, com a prática do bem, com a atenção em nós mesmos, como nós nos posicionamos no mundo, a fim de que quando cheguem os momentos difíceis, mas naturais, de nos colocarmos na vida, momentos mais desafiadores, nós tenhamos o equilíbrio interno, para que as situações exteriores não digam como nós devemos agir, mas sim nós, através da nossa livre escolha, sempre observarmos-nos no bem. Eu convido você, minha irmã, meu irmão querido, a nesse momento se unirem a mim em uma oração. Vamos pedir a Jesus que nos auxilie neste trabalho de autoeducação, de autoobservação e amadurecimento do senso moral. Senhor Jesus, sabemos-nos criados simples e ignorantes por Deus, mas desejamos, Senhor, melhorar as nossas condições na vida, a fim de que, nos aprimorando, possamos aproveitar da melhor forma possível essa experiência na carne, tão importante para a nossa ascensão espiritual. Ajudai-nos, Senhor Jesus, para que não coloquemos o poder nas pessoas de definirem o nosso estado de espírito e a forma com a qual iremos lidar com as situações desafiadoras. Ajuda-nos, Senhor, e ampara igualmente aqueles a quem amamos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Envolve com o nosso carinho e com a Tua luz toda a família humana. Ilumina aqueles com os quais tenhamos dificuldades de convivência. Enfim, que os que estejam sofrendo, aqueles que estão se preparando para o grande retorno à pátria espiritual, aqueles que chegam através da reencarnação, enfim, Senhor, que todos neste momento recebam Teu amor, se sintam amparados pelos Seus anjos de guarda, que os homens se aquietem, te percebam, te ouçam na acústica de seus corações. Sê conosco, Senhor Jesus, que assim possa ser.
Estamos começando mais um Despertar Espírita. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico e expositor espírita e nós vamos conversar sobre a mediunidade de cura. Esse é mais um dos temas explorados por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns e na Gênese. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio Thyssen, ao nosso programa. Olá, Yasmin. Nossa alegria de estarmos juntos novamente, participando de mais uma tarde de estudo e que nós possamos abordar esse tema tão lindo também sobre a mediunidade nas questões vinculadas à saúde humana. Ai, que coisa boa, alegria nossa. Jesus, quando esteve entre nós, convocou-nos à ação contínua do bem. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. O dom de curar para muitos, ainda hoje, é um grande enigma, um milagre, algo sobrenatural ou realizado pelo acaso, enfim, vários nomes são usados para explicar o fenômeno. Na visão espírita, as curas são possíveis graças à atuação dos médiuns, que são espíritos que reencarnaram com essa predisposição orgânica. Elementos fluídicos do universo, direcionados pelo poder do pensamento, combinam-se com o poder da fé e nos oferecem grandes testemunhos da misericórdia e da justiça divinas. Em realidade, o que é esse dom de curar? Os milagres existem? Qual a diferença entre a cura mediúnica e a cura médica? Quais as características marcantes no médium de cura? Bem, são muitas perguntas, né? E graças a Deus que nós temos a doutrina espírita que pode nos auxiliar a compreender esse e tantos outros fenômenos que antigamente não se tinha a menor ideia do que eram, se achava apenas que eram sobrenaturais. Mas hoje nós já sabemos que seguem uma ordem da natureza criada por Deus. Mas vamos então começar. O que vem a ser realmente esse dom de curar? Yasmin, quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, nós vamos ver que há uma divisão simples quanto a todos os fenômenos mediúnicos em fenômenos de natureza intelectual e aqueles dos chamados efeitos físicos. Então, a mediunidade de cura é uma característica de médiuns que tem a ver com o que nós chamamos de mediunidades e médiuns de efeitos físicos. São aquelas que têm uma vinculação necessária com a energia vital do encarnado médium e com o que nós chamamos de ectoplasmia. A princípio, todos os médiuns de cura são aqueles que têm uma característica no sentido de fazerem exteriorizar estas coisas, até certo modo, invisíveis, que são manipuladas pelos espíritos superiores a bem de alguém que está enfermo. Então você está me dizendo que os médiuns de cura, eles têm uma quantidade desse fluido, que é denominado ectoplasma, maior do que os médiuns ou as pessoas normalmente possuem? Não é apenas a questão da quantidade, mas é muito também a questão de capacidade de exteriorizar o ectoplasma para que ele seja um elemento útil nas mãos da espiritualidade. E o que vem a ser esse ectoplasma? Muito bem, nós temos, quando encarnados, corpo físico, perispírito e alma. O ectoplasma é algo que tem a ver com o homem-carne, tem a ver com o corpo do encarnado. Portanto, os desencarnados não possuem energia vital ou ectoplasma. Por isto que estes fenômenos e os fenômenos de cura, eles necessitam a participação de pessoas de boa vontade, preparadas para isto, dentro de uma programação de reencarnação, para funcionarem quando em vida para esta finalidade também,
E este elemento está numa estrutura que nós chamamos de duplo etérico. O duplo, ele se prende muito mais à estrutura física da vestimenta carnal. Mas ele faz parte do perispírito? Ele faz parte muito mais do corpo do que do perispírito. É uma estrutura eletromagnética, energética? Ele é como uma que estrutura material, de uma matéria mais sutil, mas é matéria, é de fluido relativamente denso. O perispírito também tem a sua contrapartida material, mas é de uma matéria ainda mais sutil. Ele é mais quintessenciado. Ela é mais quintessenciada e, portanto, ela não é visível propriamente aos que não são médiuns videntes. Os que não são médiuns videntes não veem o mundo espiritual e não veem o contingente dos desencarnados que ali vivem e muitas vezes estão ao nosso lado. Então, o ectoplasma, que serve para uma infinidade de fenômenos chamados de efeitos físicos, eles possuem esta característica. Eles têm quantidade e qualidade de ectoplasma, mas especialmente a condição de exteriorizá-lo, para que isto seja como um cimento, como um elemento útil que há de ser manipulado e transformado em elementos de cura e de refazimento, e muitas vezes até como outros efeitos físicos que possibilitam fenômenos muito marcantes, nós podemos ter fenômenos de cura que são muito inusitados e que, portanto, chamam muito a atenção. Isso é uma característica dos médiuns e mediunidades ligadas aos efeitos físicos e, portanto, ao ectoplasma. Então, nós temos mediunidades, segundo a classificação didática de Kardec, ligadas aos efeitos físicos e mediunidades ligadas a fenômenos intelectuais, como a psicografia, a psicofonia e etc. É verdade. A mediunidade audiente. Se nós pensarmos bem, apesar da mediunidade de cura ter este nome, mediunidade de cura, significa que são fenômenos vinculados ao mundo espiritual e com a participação de espíritos desencarnados. Existe o médium que fornece o ectoplasma, a energia vital, e a espiritualidade que se apresenta para organizar, purificar e direcionar isto para, vamos dizer, as células, os sistemas, os tecidos, os órgãos que estão enfermos. Mas se nós pensarmos bem, nós podemos, como nos lembramos, que existem os fenômenos psíquicos, chamados mediúnicos, mas existem os anímicos. De certa maneira, a mediunidade de cura, ela também poderia ser como que arrolada nas questões dos fenômenos psíquicos anímicos. Porque o próprio médium, ele pode, ele mesmo, o seu espírito, manipular estes fluidos sem a intervenção do mundo espiritual. E aí nós teríamos um fenômeno anímico e não um fenômeno mediúnico. Então é muito interessante que agora o Dr. Sérgio Thyssen está nos trazendo mais uma classificação para nos auxiliar na compreensão dessa complexa questão que é a mediunidade. Então ele já está falando que existem fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Vamos explicar bem o que seja fenômeno anímico e fenômeno mediúnico? Vamos. Os fenômenos psíquicos, eles se dividem, a partir da doutrina espírita, tipicamente, em fenômenos mediúnicos, quando há, além do médium, claro, a participação de espíritos desencarnados, seja na escrita, seja na psicofonia, seja em qualquer outra atividade mediúnica. Mas atividade anímica é quando o próprio médium, o espírito do médium, está gerando uma determinada produção. Sem a intervenção dos espíritos. Sem a intervenção ostensiva ou mesmo sutil de desencarnados. E o produto final, ele pode ser tão bom e, vamos dizer assim, capaz de gerar tudo aquilo que se deseja a bem da humanidade, falando em termos gerais, como nós temos nos fenômenos mediúnicos. Mas, claro, quando uma pessoa que é médium,
ele se dedica a auxiliar os enfermos, inevitavelmente, mesmo que ele não busque pela oração o concurso da espiritualidade, pelo seu desejo de ajudar, pelos seus bons sentimentos e pensamentos, ele atrairá necessariamente bons espíritos e que estarão fazendo parte deste conjunto e que, na verdade, transformam em uma atividade mediúnica. Então, haveria, assim, nessa cura onde há espíritos, há o fenômeno anímico também, aquela energia do médium, mas, no caso de haver espíritos, é um fenômeno mediúnico, porque eles se utilizam dessa energia, eles manipulam para poder ajudar a pessoa. Porque, em geral, os desencarnados, que podem ser médicos, podem ser antigos cirurgiões, podem ser aqueles que nunca foram médicos na Terra, mas que no período da erraticidade, durante um punhado de anos, fizeram os cursos nas universidades do mundo espiritual, se prepararam para funcionar já na erraticidade, mas depois em vidas futuras suas, para auxiliar os enfermos, eles estarão juntos e estarão manipulando de uma maneira melhor, pela visão mais abrangente, mais completa que detém, porque estão no mundo espiritual, sem as limitações do campo orgânico deles mesmos, eles estarão como que dinamizando melhor e, portanto, favorecendo um melhor proveito quanto às energias disponíveis para que os resultados sejam melhores em recuperação, em relação ao que nós poderíamos chamar de cura ou de recuperação da saúde parcial ou completa de um enfermo qualquer. Então, além também daquele fluido do médium, com certeza também há um fluido espiritual envolvido nessa questão, claro, né? Essa é uma outra grande vantagem da presença dos espíritos superiores. Primeiro, porque eles o são superiores. Então, a visão que eles têm, as condições de agir no mundo espiritual e no mundo orgânico, muito maior e melhor do que qualquer encarnado a princípio. E, ao mesmo tempo, eles contribuem, porque os fluidos curativos, eles não vêm apenas do médium curador, ou do médium que tem o ectoplasma, ou do médium que tem esse magnetismo de cura. Eles também, espíritos desencarnados, podem retirar dos mananciais da vida superior outros elementos de frequências vibratórias maiores e, portanto, verdadeiras potências espirituais, misturando, mesclando, para que tenhamos um resultado melhor. Afora, outros fluidos que podem vir do reino animal, podem vir do reino vegetal, podem vir dos minerais e que eles também, por proficiência, por conhecimento de causa, são capazes de recorrer, de buscar, para que façam a determinada mistura dos elementos mais favoráveis à recuperação da saúde de alguém. Agora vejam só quanto trabalho, quanta dedicação da espiritualidade, dos médiuns, mas muitas vezes as pessoas conseguem alcançar a cura parcial ou total e outras vezes não. Elas vêm a desencarnar a despeito de todo o amparo que elas estejam recebendo. Por que que alguns conseguem alcançar a cura e outros não? Bela questão. Yasmin, veja só, antes de tudo, talvez devêssemos lembrar que a palavra cura, ela pode sugerir uma série de questões diferentes. Por exemplo, nós entendemos que vivemos a encarnação na Terra, trazendo para cada experiência terrena as nossas dificuldades do passado, as nossas pendências espirituais e aspectos que vão gerar questões de sofrimento, questões kármicas e, dentre elas, os problemas da saúde humana e, dentre elas, as enfermidades clínicas e mentais. Nós também devemos considerar que existe uma medicina, que é a medicina convencional, a medicina acadêmica, e que evoluiu muito e que tem feito grandes contribuições no sentido de
possibilitar que as pessoas se tornem mais saudáveis, tanto do ponto de vista curativo como do ponto de vista preventivo. Mas nós temos que colocar as coisas em relação a níveis de cura. O que é a cura? Existe uma cura simples, que vem de fora para dentro. Então, os próprios médicos, os terapeutas de uma maneira geral, e também a mediunidade de cura e os médiuns de cura, geralmente fazem intervenções que vêm de fora, para o interior do paciente, do enfermo, para que ele se recupere de algum modo de aspectos das suas enfermidades. Mas isso ainda não é cura. Nós podemos pensar num cirurgião que retira a mama de uma senhora em função de um câncer. É um procedimento necessário, quando bem indicado, obviamente. Talvez venha aí a radioterapia, a quimioterapia como tratamentos e aspectos complementares ou coadjuvantes, dentro de um todo que a medicina comum oferece nos dias atuais. Mas a retirada da mama e o contexto geral de tratamento médico pode não resultar naquilo que mais importa, que são os aspectos que motivaram o adoecimento. E se nós visarmos apenas a cura do corpo físico, incluindo as questões do médium curador, nós talvez não estejamos avançando muito, porque pode ser que uma vez que as pendências continuem, a pessoa adoecerá logo ali adiante. Às vezes na mesma existência, na outra mama, ou num outro órgão qualquer. Ou, mesmo que não seja na vida atual, numa vida futura. Por quê? Porque as doenças começaram há muito tempo atrás, séculos ou milênios antes, dependendo das questões da alma imortal, do espírito eterno, que foram modificando as características do perispírito, e estas modificações, no sentido de desarranjos, desalinhos, distonias, é que fizeram com que numa encarnação qualquer, que pode ser a atual, a pessoa adoecesse. Então, retirar uma parte, usar uma medicação eficaz, ela é muito importante, ela pode trazer muitos benefícios, ela pode trazer alívio de sintomas, ela pode trazer até cura no sentido de critérios de cura da medicina oficial ou acadêmica, mas do ponto de vista espiritual ou mais profundo, nós ainda teremos um longo caminho pela frente. Muitas vezes também o corpo funciona como uma esponja que parece que suga os traumas perispirituais do espírito. E aí, muitas vezes, é necessário que o corpo cumpra uma missão mais profunda de liberar o espírito daquele trauma, muitas vezes visceral, que ele traz de outras vidas. Você tinha perguntado antes, e eu fiz essa pequena volta antes, porque achei importante, mas você perguntou por que algumas pessoas se curam e outras não. Então, tudo depende do que é o que nós estamos falando, que cura que nós estamos agora procurando entender melhor, né? Então, existem pessoas que fazem uso de equipes de trabalho espíritas, que dentro das suas equipes funcionam médiuns de cura, e muitas vezes há realmente o desaparecimento de todos os indicadores de algum processo de doença. Mas em outros, a doença vai continuar, talvez com algumas questões ligadas a alívio de sintomas, de recuperações parciais, mas ainda a doença continuou. Isto acontece porque cada doente é um doente diferente. Nós podemos ter inúmeros pacientes com uma mesma patologia, uma mesma enfermidade, seja ela oncológica, seja ela degenerativa, seja ela, por exemplo, uma afecção cardiovascular, alguma coisa neurológica, uma doença infecciosa mais grave, e assim sucessivamente. São milhares de enfermidades que nós
num mundo de provas e expiações como a Terra, num mundo semi-primitivo, num mundo de almas atrasadas como nós somos passíveis de vivenciar, porque adoecemos muitas vezes. Então, na verdade, cada paciente é diferente do outro. Cada um traz uma programação, em que nesta programação nós vamos encontrar adoecimentos pela mesma patologia, mas vivências diferentes, gravidades diferentes, extensões de doença individuais. Nós não podemos generalizar. E é porque não podemos generalizar, porque cada alma é uma alma, cada espírito está num determinado momento da sua evolução espiritual e detendo a sua própria programação para esta jornada evolutiva, que há esta variedade tão grande de expressões de doença e, ao mesmo tempo, de expressões de possíveis recuperações ou recuperações limitadas. Então, o que nós temos que entender? A doença faz parte da nossa realidade, temos que buscar os médiuns e as equipes preparadas para nos ajudar neste sentido, mas tudo vai depender, do ponto de vista do que virá a seguir, das características da programação e das necessidades que são sempre individuais. Por isto, por melhor que sejam as equipes de trabalho e os médiuns curadores, nem sempre a cura que desejamos para nós e para os nossos pacientes são possíveis. Sem dúvida. Qual a diferença entre a cura feita espiritualmente e a cura feita pelo médico da Terra encarnado? De certa maneira, Yasmin, nós podemos até juntar isto tudo. Mas, claro, são expressões diferentes. O objetivo é o mesmo. Quando o médico age de forma terapêutica, ele busca que o doente se recupere integralmente daquela determinada enfermidade. Agora, existem aquelas em que isto é possível e aquelas em que os cuidados são chamados paliativos. Porque nós já não aspiramos, pela gravidade do caso, que o paciente possa curar-se. Muitas vezes o que nós desejamos é que ele tenha uma melhora clínica, a melhora mais substancial que a medicina atual pode como que oferecer ao paciente. Mas nós temos doenças incuráveis, nós temos uma infinidade de doenças que nós não sabemos a origem. E aí nós vamos agir para aliviar as características, muitas vezes até, Yasmin, suprimindo as manifestações. Quer ver um exemplo? Lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença que não se sabe a origem. Nós já sabemos muitas coisas a respeito da doença lúpus, mas é uma doença que pode dar muitas manifestações clínicas. Cada doente de lúpus é diferente um do outro. Em geral, acomete mais as mulheres do que os homens. Mas muitas vezes nós não temos a pretensão de curar um paciente de lúpus. Mas nós vamos usar medicações muitas vezes que atuam intensamente no organismo da pessoa, como os corticosteroides, para suprimir as manifestações de doença. Mas nós não estamos objetivando a cura. Como na maioria das vezes, nós não temos como objetivar a cura da hipertensão ou a cura do diabetes mellitus e de outras questões inúmeras que estão aí no grande cenário da vida humana. Mas isso é porque a medicina entende que ela vai até certo ponto, mas ela não vai ao nível de conseguir, por exemplo, que o paciente se cure de uma série dessas patologias. Então, o médico, ele usa, falando mais da medicina ocidental, da medicina comum nos nossos dias e aonde nós vivemos, que são aspectos diferentes do que nós podemos ter, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurvédica, pela acupuntura, pela, por exemplo, homeopatia e assim sucessivamente. Temos que lembrar, temos muitas medicinas, mas todas elas, a níveis um pouco diferentes, elas procuram
contemplar o organismo físico e algumas delas já procuram contemplar a alma imortal também. Mas a ideia qual é? Agirmos de fora para dentro. Agindo terapeuticamente para favorecer a recuperação da saúde, ao nível que melhor nós pudermos fazer isto. Mas não é dando corticoide para um doente de lúpus que nós vamos ver o doente curado. A medicina não alcança isto. E mesmo que se conseguisse curar, na verdade, como está o perispírito? Como está a alma da enferma de lúpus após esta intervenção? Entende? Aqueles mecanismos profundos que vieram do passado e que geraram as dificuldades do presente, como estão? Como é que nós vamos acessar isto? A medicina comum não consegue. Por isso que nós temos que pensar numa medicina que não apenas trate e cuide do organismo e desse conjunto maravilhoso de trilhões de células, mas que verifique também o que está por trás de um corpo físico doente. De tal maneira que aí nós temos coisas lindas para examinar, que são as questões de uma medicina que nós chamamos a medicina da alma, em que nós vamos mudar tudo. Nós vamos encontrar aquela substância que em 5.000 anos de história do mundo e da medicina, nós ainda não tínhamos valorizado. E que o Espiritismo, tendo vindo há mais de 1,5 séculos, nos trouxe novas luzes. E essas novas luzes contemplam tudo da vida humana, mas contemplam muito especialmente a nossa medicina. Como alguém pode definir que é médium de cura? Qual a postura ideal do enfermo? Essas e outras questões, nós vamos começar a conversar sobre elas depois do nosso intervalo, porque nós vamos agora para um rápido intervalo. É só acessar o www.clubedearte.org.br e enviar a sua dúvida, o seu comentário, no link Fale Conosco. Fique agora com o musical Sempre a Servir, do grupo AME do Ceará.
Web TV Nova Luz tem uma novidade para você. Agora é fácil e rápido acessar a programação do seu aparelho Apple ou Android. É só pesquisar por TV Nova Luz. Para iPhones, é só entrar na Apple Store e baixar o seu. Para Android, é só entrar no site do googleplay.com. Simples assim. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da Web TV 24 horas por dia, sem pagar nada por isso. Entre agora mesmo e baixe o seu aplicativo. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte reservou para você mais uma promoção imperdível. O livro Evangelho e Qualidade de Vida, de José Carlos Leal, mais o DVD Encontro com Jesus, volume 3, de Yasmin Madeira, mais a revista Cultura Espírita, por R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou ainda, visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para fazer parte dessa família que está se formando, linda, amorosa, esse grupo querido que é a família Clube de Arte. Nós já estamos aqui envolvendo o Brasil inteiro e 15 países do mundo. É simples, gente, olha só. Você se associa e recebe todo mês na sua casa ou um livro, ou um CD, ou um DVD, com todo o conteúdo doutrinário, de acordo com Allan Kardec, com o Espiritismo mesmo, é o Espiritismo vivo. Mas você não recebe só isso não. Você recebe tudo isso, um de cada vez, né? E mais a revista Cultura Espírita, sempre analisando as atividades da vida, os desafios existenciais à luz da doutrina espírita. Você fazendo isso, você nos ajuda a manter essa obra de luz, mas também contribui para o seu lar, para o seu psiquismo, para as energias, porque não é um material comum que você está levando. É um material que realmente faz uma mudança. Você escutando essas reflexões das entrevistas, ouvindo essas músicas que mais parecem verdadeiras orações, acompanhando as visualizações, você consegue trazer para a sua vida mais saúde, mais alegria de viver. Conheça mais acessando o site clubedearte.org.br ou então é só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800. Já virou música, 3017 9800. O Clube de Arte, meus irmãos, está há 15 anos. Divulgando a cultura e a arte espírita, mas com a missão de levar a paz, o consolo, essas energias de saúde e bem-estar até você e seus amores. E olha, fazendo as contas, nós vimos que já temos mais de 5 milhões de produtos distribuídos em 15 países, além de todo o Brasil. Olha, é uma ordem assim de... Meu Deus, quando nós chegamos a ver isso, mas meu Deus do céu, né? Como é que lindo, pode? Né? É lindo e emocionante. Nós recebemos e-mail de companheiros de fora do Brasil falando que quando chega esse material é um lenitivo, porque eles não têm casa espírita quase no exterior, né? E mesmo as pessoas aqui no Brasil, né? Porque podem levar para sua casa esse conteúdo reflexivo, essas energias que esse conteúdo traz, maravilhoso, né? Mas nós estávamos conversando sobre essa questão que muitos conseguem a cura
muitos enfermos, através da atividade médica, através da mediunidade de cura de tantos companheiros amorosos que se dedicam ao bem, sem desejar nada em troca, que são assistidos por isso mesmo, por entidades nobilíssimas do mundo espiritual, especialistas na área médica, mas alguns não conseguem a cura, né? Então nós estamos conversando sobre isso. Yasmin, os dois aspectos mais nítidos desta fronteira entre o espiritismo e a medicina, que nós chamamos de medicina da alma, um deles é o que nós chamamos de reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados ou de desobsessão, e que busca, em moldes de aprofundamento, encontrar as razões espirituais para os males físicos e mentais dos pacientes na vida atual. Então, se nós entendemos que cada enfermidade mais grave, ela é resultado de transgressões às leis de Deus, que ocorreram em vidas anteriores, nós encontraremos, e esta é uma realidade, espíritos vinculados a esses processos antigos, mas que estão como que vinculados a cada paciente de hoje e, vamos dizer, havendo uma atuação recíproca, mútua, e que, quando nós nas reuniões próprias para isto, os encontramos e os encontramos sempre, e muitas vezes a vários níveis, vinculados a diversas experiências pregressas de cada um, nós cuidamos disto tudo, e esta medicina passa a ser uma medicina em que nós não beneficiamos apenas o paciente de hoje encarnado, e sim a todo um conjunto de espíritos também enfermos, vivendo situações às vezes dramáticas no mundo espiritual, às vezes há séculos, aguardando os recursos do mundo maior, que são mobilizados nessas reuniões para o doente de hoje e para aqueles todos que estão vivendo no mundo espiritual, naquelas tais condições muito precárias. E o outro aspecto que tem a ver mais com a mediunidade de cura é a fluidoterapia espírita. É a movimentação fluídica, agora com o paciente presente, para que estes fluidos, que são os fluidos vitais dos médiuns da equipe, e o ectoplasma no seu conjunto da equipe como um todo, sejam canalizados, possam convergir para facilitar as mudanças orgânicas, tanto a nível do corpo físico do doente, como a nível do perispírito, para que isso seja completamente modificado. E como está na codificação, o processo de cura é, na verdade, a substituição de moléculas doentes ou malsãs por moléculas sadias. E essas moléculas sadias, elas vêm do ectoplasma. E elas vão mobilizar as estruturas íntimas do interior da matéria do corpo físico e do perispírito, para haver uma harmonização, uma normalização, e as coisas possam seguir um curso no sentido da recuperação da própria saúde. Então, o que eu queria só lembrar é que, mesmo utilizando esses dois grandes aspectos dessa que nós chamaríamos a medicina espírita, nós temos casos ao longo das últimas décadas com os quais nós nos envolvemos buscando colaborar, que são casos de uma mesma patologia em que às vezes uma reunião de desobsessão, com ou sem o complemento mais importante que é a fluidoterapia, já permite às vezes a completa recuperação do caso, e o que nós chamaríamos de cura. Mas em outras vezes, outro paciente com a mesma patologia, se ela já está há mais tempo, se ela tem contrapartidas que de uma certa forma nós ainda não podemos alcançar, o paciente melhorará, mas ele não pode se curar ainda. Então, voltando àquela questão anterior, nós temos casos de doenças mentais as mais variadas,
de doenças clínicas as mais variadas e tudo muito grave, porque são esses os casos que chegam para nós na casa espírita, a partir do atendimento fraterno, buscando a orientação e buscando aquilo que deve ser feito para cada caso, né? As orientações próprias, e aí nós encontramos nos resultados desta abordagem, muitas vezes questões assim lindíssimas, não é? E às vezes uma cura a nível bastante profundo do que como nós desejaríamos, mas às vezes nós temos que voltar a atender algumas vezes para que alcancemos uma recuperação melhor. E às vezes até temos casos em que os pacientes ainda continuam com muitos sintomas. E nós teremos que voltar ainda mais algumas vezes, porque o universo das coisas pendentes, ele é muito maior. E nós temos que ter oportunidades, reuniões, para que possamos contemplar gradativamente isto tudo. Então nós encontramos doentes de esquizofrenia conosco, que são pacientes que se recuperaram com uma reunião, e em outros nós estamos na terceira ou na quarta, e ele ainda manifesta certo tipo de desequilíbrio. Mas isso não significa que mais adiante estas coisas não serão passíveis de uma recuperação completa. Por isso que a gente trabalha com a ideia, Yasmin, de que medicar pela medicina convencional, com drogas antipsicóticas, com drogas antidepressivas, com medicações que hajam de fora para dentro, é uma abordagem válida e pode trazer belos resultados e pelo menos atenuação de sintomas muitas vezes. Mas em outras vezes é apenas uma medicina de fora para dentro, muito superficial, com um nível de recuperação muito tênue, e na verdade, quando a medicação é suprimida, seja o corticoide do lúpus, seja a medicação para deter as questões dos sintomas da esquizofrenia, quando isso é suprimido, tudo volta novamente, porque essa medicina foi incapaz de trabalhar as coisas propriamente mais profundas da realidade do ser. E aí a gente lembra, cura, ela depende de outras questões que venham de dentro do paciente. Jesus foi o primeiro a nos mostrar este caminho, porque ele não só fez curas prodigiosas, que só mesmo ele, pela sua condição espiritual, era capaz de fazer, como também ele ensina na frase que você disse no início do nosso estudo, promovendo os discípulos e os apóstolos para que curassem em nome dele e fizessem como ele havia feito, né? Mas Jesus dizia, estás curado, vá e não peques mais. Então ele nos ensinou a correlacionar os problemas mais graves da saúde humana aos erros, aos equívocos, aos transtornos morais da criatura, quando nós no passado transgredíamos mais as leis de Deus e deixamos de herança para nós mesmos as patologias que vemos nos defrontando ao longo das nossas jornadas evolutivas. Uma pergunta que eu acredito que todos nós passamos para nós mesmos é a questão do comportamento do enfermo. Qual deveria ser o comportamento mais adequado, a melhor busca, a melhor forma para que o enfermo consiga a cura que ele tanto deseja? Yasmin, essa é uma outra questão importante e vasta até certo ponto. Por exemplo, nesse tipo de reunião e de abordagem espírita, nós temos casos que o paciente nem soube que estava sendo beneficiado, porque houve alguém que pedisse e nós fomos e fizemos o que era devido. A espiritualidade pôde libertá-lo de uma série de condições e no outro dia ele já não apresentava nenhum sinal de uma determinada patologia. Às vezes, o paciente, especialmente no âmbito da doença mental e de doenças clínicas mais graves, ele está tão atingido por aquele processo, ele está tão modificado nas suas condições pessoais, que se não houver uma ajuda externa,
ele não conseguirá absolutamente nada a partir dele próprio. Então, esta etapa que vem de fora para dentro, ela é essencial em um número imenso ou expressivo de casos. Mas esta é uma primeira etapa, porque na essência, quem cura é a própria pessoa, utilizando melhor os recursos que vêm de fora e depois procurando gradativamente uma determinada recuperação pessoal, na sua maneira de viver, na sua maneira de pensar, de agir, de sentir, de se conduzir na vida e de, portanto, se ocupar no sentido do seu processo encarnatório atual, que ele então possibilitará, a partir das tais mudanças, aquilo que nós chamamos de algo que venha dele próprio, de um investimento pessoal, mas a partir de autoconhecimento e de como trabalhar as suas mazelas e imperfeições. Porque muitas vezes nós procuramos, como pacientes, um determinado médico, um grupo terapêutico, um centro espírita, muitas vezes querendo um milagre, querendo uma coisa simplesmente de nos livrarmos daquele sofrimento, sem trabalharmos aquilo dentro de nós mesmos. Por que nós estamos doentes? Será uma coincidência? Será um infortúnio? Será uma coisa casual? Será que no meio de tantas outras possibilidades eu fui o contemplado? Por quê? Muitas vezes as pessoas não estão ligadas nisto. E quanto menos nos ligamos nestas coisas, que dizem respeito ao nosso eu mais profundo, menos possibilidades teremos de estarmos nos recuperando completamente. Mesmo que tenhamos um grande benefício que virá de fora para dentro, por algum benefício, portanto, que nos alcançará, mais adiante, se não fizermos esta etapa, estaremos vulneráveis de novo e adoeceremos de novo, porque não teremos feito o essencial. Então, cura é uma questão para trabalharmos, é uma questão de nos conhecermos melhor, de olharmos para dentro, de tentarmos entender quem realmente somos, porque muitas vezes nós pensamos que somos quem nós não somos, e fazemos uma ideia equivocada de nós mesmos, e muitas vezes estamos vivendo muito superficialmente, nos atendo às questões comuns do dia e das realidades de um mundo, mas de um mundo muito atrasado. Vamos repetindo experiências de uma maneira um pouco inconsequente, irresponsável, não é? E às vezes vem a doença, quem sabe, para fazer com que nós paremos um pouquinho e possamos, quem sabe, a partir disso, olharmos melhor para nós mesmos. Porque você sabe, Yasmin, há um espelho. Esse espelho é de cristal puríssimo. Muitos vamos desencarnar até que possamos ter este espelho à nossa frente, para sabermos quem nós somos e passarmos a termos que trabalhar novamente para modificar essa realidade pessoal. O Espiritismo veio, se nós pensarmos também, objetivando que despertemos para isto, e às vezes a doença vai nos facilitar, para que nós entendamos que é preciso este conhecimento de nós mesmos, para sabermos como trabalhar, o que nós precisamos modificar dentro de nós, para que não tenhamos que desencarnar de novo e fazermos isso na erraticidade, fazendo agora, enquanto estamos encarnados, para que a partir disto, modificando o que tenha que ser modificado, nós mantenhamos a jornada terrena por mais outras décadas, vivendo de uma maneira mais conciliada com o Evangelho de Jesus, com as propostas da espiritualidade superior, nos trazendo o que é a verdadeira vida, porque nós ainda vivemos uma grande ilusão. É muito interessante essa questão, e nós nos lembrávamos, enquanto o nosso companheiro estava falando, de um caso aqui na nossa casa espírita, numa reunião mediúnica de desobsessão, um companheiro que já há bastante tempo estava com problemas de dores de cabeça, ele trabalha na reunião como doutrinador, ele conversa com os espíritos.
levando a orientação doutrinária, com um acolhimento muito especial. E ele com aquelas dores de cabeça sempre, mas mesmo assim ele tomou o seu remedinho e veio. E num determinado momento, a espiritualidade me fala que eu fizesse uma oração envolvendo o companheiro com muita energia, porque haveria um trabalho de cura. Aí eu disse, mas como? Nós temos a reunião de fluidoterapia, por que que numa reunião de desobsessão vai ter esse tipo de trabalho? Eu fiquei atenta, né? Alerta, mas sentindo no meu coração o envolvimento da espiritualidade superior. Então, de repente, eu percebo a presença de médicos que fizeram praticamente uma cirurgia enquanto ele estava conversando com o espírito. E aí eu perguntei, mas por que esse momento? E se dilatou a minha visão espiritual, eu percebi que era tanto amor que ele estava passando para aquela entidade, no interesse de envolver aquele espírito com tanto carinho, que parece que ele explodia de dentro para fora, vinham luzes. E a espiritualidade me orientou, me explicou que ele estava alçando um nível de amor tão profundo que estava facilitando uma intervenção espiritual também de grande profundidade. E aí nós estávamos pensando quanto a prática do bem, enquanto a prática da caridade, enquanto essa dinamização do amor dentro de nós pelo semelhante facilita também a espiritualidade superior no auxílio que ela deseja nos trazer. É um pensamento, Yasmin, né? até quando há essa dedicação, o próprio paciente, por exemplo, aquele encarnado, trabalhador espírita e com a dor de cabeça, ele também tem ectoplasma, ele também tem fluido vital. E às vezes, não só o de toda a equipe, mas o dele próprio, durante a prece, durante uma reunião voltada para o auxílio aos demais, isto tudo faz com que a mobilização até de recursos pessoais possa ser melhor dinamizada e manipulada e utilizada pelos bons espíritos presentes à reunião a favor dele próprio. E às vezes a espiritualidade tem que aguardar o momento oportuno, às vezes meses ou anos depois, para que haja, vamos dizer, um contexto mais próprio, mais apropriado, para que tudo coincida e as coisas então sejam permitidas e possam surtir o melhor efeito. Que trabalho maravilhoso o dessas entidades amigas, orientadoras das nossas casas espíritas. Vai aí o nosso agradecimento tão profundo, a nossa reverência, o nosso amor, porque temos visto nessas mais de 3 décadas de trabalho mediúnico tanta caridade, tanto amor em ação. Mas eu ainda tenho outra pergunta para você. Eu gostaria que você nos falasse sobre quais as características do médium de cura. Porque às vezes o médium de cura sofre muito de vários problemas de saúde desde pequeno, não é mesmo? É verdade, né? Quer dizer, nós temos que nos lembrar que os médiuns, na maioria das vezes, eles não são espíritos missionários. Portanto, eles não são espíritos superiores. Sejam os médiuns de efeitos intelectuais, sejam os médiuns de efeitos físicos e, neste grupo, aqueles que são médiuns curadores. Claro que existem exceções de médiuns missionários, porque, além de serem médiuns, são espíritos muito elevados, especialmente se comparados aos padrões habituais dos reencarnantes de um mundo como a Terra, de ainda provas e expiações. Então, os médiuns que detêm a facilidade de exteriorizar o ectoplasma e o fluido magnético curador, dizendo de uma outra maneira, eles estão com aquela tarefa, mas eles têm as suas questões antigas. E a espiritualidade dá a eles, como tem dado a todos nós, de uma maneira ou de outra, oportunidades de refazermos e fazendo desta feita de uma maneira própria, agora embasados no Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, para que tenhamos um norteamento seguro, como diretrizes
de luz para fazermos sempre, ou quase sempre, aquilo que é o mais acertado. Então, os médiuns vêm para uma encarnação que é de tarefa, que é de trabalho, que é de sacrifício muitas vezes. Por quê? Porque eles estarão ainda vivendo num mundo semi-primitivo de provas e expiações. Então, como eles trazem esta disponibilidade fluídica, eles serão rastreados pelos seres infelizes, serão identificados e serão visados. É inevitável. Todas as vezes a espiritualidade diz, né, para todas as mediunidades e para esta coisa linda dos medianeiros que servem de elementos de ligação entre as luzes dos planos superiores e as dificuldades do mundo dos encarnados, eles são visados pelos aborrecidos da luz. De tal maneira que às vezes desde a infância, por causa das suas questões antigas, dos seus erros passados, mas também por causa daqueles que, em reconhecendo futuros tarefeiros na seara do bem, eles já estão como que sendo, vamos dizer assim, alcançados por certos núcleos que querem pôr a perder aquele projeto de luz que ele traz. Então eles vão requerer toda uma proteção espiritual especial. Quanto mais o programa é abrangente e profundo, quanto mais o programa reencarnatório significará um rendimento, trazendo benefícios reais para as criaturas à sua volta, mais eles serão visados. Então, ao mesmo tempo, são preparados na erraticidade. O projeto não se instala sobre ombros despreparados. Ele é assentado de uma maneira própria e condizente com a envergadura da tarefa. E aí nós temos que cuidar desses médiuns. Ele tem que ter os seus cuidados pessoais, porque ninguém vai fazer a parte dele ou dela, mas ao mesmo tempo, a família, a sociedade, os grupos espíritas, onde ele estará inserido, e especialmente o mundo maior, estarão sempre acompanhando aqueles tais médiuns com estas perspectivas. Mas é inevitável que algumas dificuldades eles apresentem, que eles sejam testados, que eles sejam provados, que eles vivam verdadeiras e duras experiências. Chico, que era este sim missionário, ainda viveu certas questões ligadas à saúde física, não é verdade? O que restará para as pessoas comuns? Não é? Para espíritos mais condizentes com a realidade de provas e expiações. Isso significa dizer que eles precisarão ser muito bem monitorados, cuidados, mas a espiritualidade superior sabe fazer isso muito bem. Mas desde que ele faça a parte dele, para que haja esse encaixe natural entre subsídios que ele ofereça por sua condição de preparação prévia e por coisas que ele adquiriu na sua jornada evolutiva e aspectos de merecimento e de trabalho do mundo maior para protegê-lo, para assisti-lo, para que quando chegar na idade própria, em que a mediunidade vai eclodindo, em que tudo vai se conciliando e a tarefa comece, ele vai poder então, como que desempenhar o seu papel. E aí todo um grupo grande de espíritos estará vinculado a ele ou a eles. Nós nos lembramos que este tema é tão abrangente no mundo, e ainda o será por séculos e séculos por vindouros, que às vezes existem, como no caso de Palmelo, por exemplo, no interior de Goiás. Palmelo é o menor município do estado de Goiás. E é uma cidade que surgiu em função de um grupo de espíritas, de um grupo de médiuns, que ali foram viver a partir de uma pequena fazenda e começaram caridosamente a ajudar as pessoas. A cidade foi construída, pequenina ainda, 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, mas para funcionar como um núcleo da espiritualidade,
fazendo com que algumas pessoas fossem lá viver, reencarnar ali, para que tivéssemos ali este núcleo de caridade, em que estes médiuns que trabalham há vários anos estivessem ali e continuarão por muito tempo, ajudando a todas as pessoas que diversas partes do Brasil e do mundo busquem o recurso da mediunidade de cura para fazerem os seus tratamentos ali. Agora, uma das questões que nós precisamos observar na mediunidade de cura é a questão de dar de graça o que de graça nós recebermos. Vamos finalizar o nosso trabalho sobre este tema tão significativo, buscando Jesus nessa orientação tão importante. Importantíssimo. Porque mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma coisa. Mediunidade, de uma maneira geral, é outra coisa. Então, existem médiuns no mundo todo, muito menos no Brasil, mas em outras partes do mundo, que entendem e utilizam do mediunismo como um caráter profissional. E aí há um vínculo com questões propriamente comerciais. Mediunidade, sob a ótica espírita, ela é muito específica. E como o Espiritismo tem uma profunda relação com o cristianismo de Jesus, o dai de graça, o que de graça recebeste, são palavras do próprio Cristo. Então é uma orientação primeira para que o médium entenda que ele está ali como para uma tarefa específica, como instrumento da espiritualidade e não por qualquer outro motivo. Ao ser instrumento da espiritualidade, ele estará fazendo o bem. Ao fazer o bem, ajudando as pessoas, estará se redimindo ao mesmo tempo de todo um passado de profundos e graves erros nas encarnações anteriores. Então, quando Jesus recomenda isto, ele o fez há 2000 anos para os 12 apóstolos. Quando ele preconizou uma série de questões, e dentre elas, preparando estes mesmos apóstolos, para que quando ele fosse embora, quando ele voltasse para o mundo espiritual e depois ascendesse, ele pudesse ter naqueles 12 apóstolos os seus continuadores. Então ele orientou, indicou para que eles fizessem da maneira mais própria, da maneira mais correta, para que ele pudesse, Jesus, seguir a sua destinação cósmica, mas sabendo quem que ele tinha convidado para os desdobramentos da sua tarefa messiânica, para deixar a eles a herança do cristianismo primitivo, incluindo as questões da cura dos enfermos. É tão importante este tema, Yasmin, que diz respeito ao próprio Cristo e diz respeito àquele colégio apostólico maravilhoso que aglutinou 12 espíritos muito preparados e que foram os continuadores e que saíram pregando, o ide e pregai é do mesmo momento. E uma maneira não era apenas do pregar a boa nova a partir da casa do caminho de Pedro, mas lembrando que eles também curavam na mesma casa do caminho. Eles buscavam os cegos de nascença, os leprosos, os paralíticos, de tal maneira que ele trazia a ideia dessa coisa linda que é o esclarecimento pela boa nova divulgada por Estevão e, ao mesmo tempo, o acolhimento na casa de Pedro para o tratamento e os cuidados dos desvalidos, daqueles que eram considerados os excluídos da época, os doentes de então. Então, essa questão do dai de graça, ela é essencial, porque ele mesmo disse, nós ganhamos essa perspectiva do trabalho na seara espírita cristã. Nós nos preparamos de véspera, mas como um desdobramento da providência divina a nosso benefício, e a benefício de todos, por extensão, que receberiam eventuais desdobramentos da tarefa. Então, era importante que o médium daquela época, a partir dos apóstolos, e todos aqueles que seguissem estes postulados, que pudessem entender
que a recomendação de Jesus não era apenas para que não se cobrasse pela tarefa santa do cristianismo primitivo e do cristianismo dos dias atuais, mas para que nós tivéssemos a ideia de que é nos envolvendo com os doentes, procurando acolhê-los, protegê-los, cuidá-los, que nós desenvolveríamos aquilo que é da essência do Filho de Deus, que é amar e servir. Como médico, como terapeuta, como médium de cura, de todas as possibilidades que nós temos, porque não há nada mais importante que nós desenvolvermos habilidades morais e espirituais que nos vinculem definitivamente ao Cristo. A Ele que recomendou isto tudo. E que nós, então, não nos preocupássemos com as questões materiais do mundo e procurássemos nos dedicar a tudo isso que nos remetesse para sempre às questões do espírito imortal, livre das vicissitudes do mundo, como de um mundo atrasado como o nosso. Obrigada, Dr. Sérgio Thyssen, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço esse tema tão lindo, nós podermos, mesmo de uma maneira concisa, aproveitarmos esse nosso encontro para tratarmos dele. Vai aí o nosso desejo de que esses esclarecimentos e essas reflexões nos auxiliem a todos nós na construção de uma vida a cada dia mais saudável e mais feliz.